E alguém pode perguntar como que a gente está preparado, como que a gente permanece preparado, pronto para esse dia. É continuando vivendo a nossa vida cristã, continuando o contato aí com a palavra de Deus, com a igreja, com os irmãos, anunciando o evangelho, vivendo a palavra de Deus e praticando essa palavra. Assim nós estaremos firmes, prontos e preparados para esse dia. Um dia que será terrível para muitos, mas para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que creem em Jesus Cristo, será um dia de vitória, será um dia de glória, será um dia maravilhoso. E aí, por isso que nós precisamos cuidar, né, meus amigos? Cuidar para que esse dia ele não nos pegue de surpresa, né? E eu gostaria de chamar atenção aqui para o versículo 32 ainda, quando Jesus fala, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Nós podemos confiar nas promessas de Jesus. Mas como entender esse versículo 32? Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Como assim? Todos aqueles ali que ouviram essa mensagem morreram. E o final dos tempos ainda não aconteceu. Como Jesus pode dizer que essas pessoas estariam vivas ainda quando acontecessem essas coisas? De novo, nós precisamos entender, né, que Jesus está falando de dois assuntos de certa forma aqui. E muitos aqui dessas pessoas, né, viram Jerusalém sendo destruída, o templo sendo destruído, esse grande sinal do final dos tempos. Então, os dois assuntos estão relacionados. Então, as pessoas, elas presenciaram isso. E, de certa forma, essa destruição de Jerusalém e do templo, ela é como uma coisa que antecede o fim. Ela aponta para o fim. E é um sinal, um grande sinal do fim dos tempos também. E é por isso que Jesus pode dizer isso. E se nós observarmos o que ele diz no versículo anterior, o versículo 31, né? Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Que coisas? Os sinais, a destruição do templo de Jerusalém e de Jerusalém, apontando para a vinda definitiva do reino de Deus. E nós poderíamos também aqui, meus irmãos, perceber que a própria morte de Jesus e a sua ressurreição, ela é já a chegada do reino de Deus. Ela é a chegada do reino de Deus. A morte e a ressurreição de Jesus trazem isso. Trazem a salvação. Trazem a vida eterna para os que creem nela. E é por isso que Jesus pode também dizer isso. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, muitos ali viram a morte e a ressurreição de Jesus. Depois viram a destruição de Jerusalém e do templo. Então, de certa forma, muito disso aqui que Jesus falou já aconteceu. Foi profetizado e aconteceu. Mas nós ainda aguardamos esse momento final. Esses últimos minutos, segundos do tempo desta terra, do tempo deste mundo. A chegada de Jesus. Que nós possamos crer, que nós possamos acreditar e confiar que esse dia está chegando e chegará em breve. E vamos finalizar com uma oração do
livro de Apocalipse, né? Em que diz: Amém. Vem, Senhor Jesus. E com essas breves palavras do livro de Apocalipse, nós também, junto com a igreja, junto com a Escritura, junto com o apóstolo João, junto com o próprio Espírito de Deus, nós clamamos e pedimos a vinda de Jesus. Que nós possamos apressar esse dia, anunciando Jesus a todos e vivendo a vida cristã, onde nós estivermos, na igreja, nos nossos lares, na sociedade. Amém. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com você agora e sempre. Amém. Mais uma vez, fique sempre conosco participando de nossas lives, de nossas aulas semanais do Despertar do Cristão. Esse é o canal, esse é o nome do nosso canal. Que você possa curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fique com Deus, que Jesus te abençoe. Amém.